Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, é um prazer imensurável estar aqui disseminando um pouquinho do meu conhecimento. Meu nome é Adilson Contiero, sou técnico em segurança no trabalho e atualmente estou advogando, né? Sou advogado de formação também e estou advogando. E por 20 anos da minha vida, com um prazer assim indescritível, né? Eu consegui desenvolver aí essa tão nobre profissão que é a de segurança, de técnico em segurança no trabalho, podendo conhecer trabalhos de empresas, tanto empresas pequenas, empresas prestadoras de serviço pequenas, mas também a oportunidade em multinacionais de grande porte. A última foi, né, uma empresa no ramo de tecnologia, no ramo de telefonia celular, e onde eu fiquei 13 anos no mesmo site. Então eu vou aplicar um pouco aqui do que eu aprendi lá, né, do que eu tenho da letra da lei, o que o legislador pretende passar com a letra da lei, e o objetivo principal é desmistificar um pouquinho, né? Muitos aí eu tenho visto que muitos têm criado um certo monstro sobre o PGR. E algo extremamente importante também é o seguinte, é tirar, né, é colocar aí na cabeça de vocês, para que vocês não fiquem com uma concepção errada sobre o PGR, certo? Muitas vezes as pessoas, eu tenho dado esse treinamento, e as pessoas falam, nossa, como se depois você no final você manda ele em PDF para gente? Quem pensa assim está num ramo um pouquinho, está numa metodologia um pouquinho errada, talvez não tenha entendido. Então é esse o nosso objetivo. Desmistificar, né, o PGR aí e acabar com essa ideia de que é um documento comprado, um documento que a gente vai lá, a gente chama uma empresa. Na verdade, é uma nova concepção de segurança que nós vamos ter que ter dentro da empresa, tá certo? Agora a gente vai começar aqui, vou começar a falar com vocês e a gente vai, é claro, depois vocês vão colocando as perguntas de vocês, vão mandando as perguntas e eu, na medida do possível, irei respondê-las com o maior prazer, tá certo? Então vamos lá. A IBEX é uma empresa a qual eu estou abrindo com um engenheiro de segurança amigo meu, né? E nós vamos dar continuidade. Ele vai dar continuidade na IBEX e eu no escritório de advocacia. E eu, né, assessorando o outro aí na medida do possível, tá certo? Aqui vamos falar um pouquinho sobre gestão de riscos, né? O que contempla o PGR, né? Como que é uma política embasada em prevenção, política de segurança. Muitas vezes a gente pensa que é só um documento que fica lá esquecido. Não pode ser um documento esquecido, jamais, né? A gente jamais pode esquecer da política de segurança. E eu dou alguns exemplos da minha vida profissional, como que eu usei a política de segurança. E o PGR, o sistema de qualidade. Na verdade, hoje, todos os departamentos da empresa que estão ligados à prevenção e à saúde do colaborador, eles devem estar ligados, né, correlacionados. Então, o time de saúde, segurança e meio ambiente, o time de recursos humanos é importantíssimo, né? Não só para o PGR, mas para a nova LGPD também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fala um pouquinho, né? Eu dou apenas aí uma ideia bem básica aí para vocês. E o time de engenharia, ou seja, são todos os times que têm que estar interligados. Isso é de extrema importância, certo? A gente fala também sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre o PGR, eu gosto de colocar nos meus treinamentos como que a gente alcança os nossos resultados, né? Sempre quando a gente busca um resultado, a gente faz mediante algumas técnicas. E quando a gente recebe, né, tudo aquilo que eu tenho de informação, quando a gente recebe essa informação, se eu não colocar em prática ela, ela vai virar apenas uma informação. E isso, com o tempo, ela vai se esvair, né? Ela vai se esvaindo, 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 até que ela acaba. Então, gente, o que é importante? Tudo aquilo que eu transmitir para vocês, se vocês não colocarem em prática, né, e transformarem em conhecimento,
ficará apenas a título de informação e aí amanhã vocês acabam esquecendo. Então, qual a diferença de informação e conhecimento? Informação é tudo aquilo que você recebe, né? E o conhecimento é quando você transforma a informação em ação, né? Você vai lá e conhece realmente como que eu faço aquilo. Tem aqui algumas frases que eu gosto de colocar, né? O conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para ele. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. E o segredo não está na quantidade, mas na forma de uso. Então, gente, procurem usar. Olha, Adilson, tudo aquilo que você falou eu já sabia, ou eu sabia em partes. Gente, não tem problema, né? A gente muitas vezes uma coisinha ou outra que eu falar aqui que você não saiba vai ajudar você. Pegue essa informação, coloque em prática e transforme em conhecimento. Vamos lá, então. Como outra coisa extremamente interessante, olha só, né, eu peguei lá e tive todas as informações, né, recebi as informações. Mas geralmente a gente recebe as informações, quando a gente lê, o nosso cérebro, ele capta apenas 10% disso tudo. Perceberam? Se a gente manter isso daqui só para gente, né, eu ler ou eu ouvir o que o Adilson está falando e segurar para mim, por mais que eu tenha uma observação e eu consiga fazer isso tudo, eu chego no máximo a 50% desse conhecimento. Como que eu vou conseguir fazer isso? Melhorar, né? Eu realmente aprender aquilo que foi me transmitido, né? É discutindo com os outros, discutindo aqui no treinamento, né? Fazendo, colocando em prática, transformando a informação em conhecimento e principalmente, quando a gente começa a ensinar as outras pessoas, a gente aprende ainda muito mais. E olha só que interessante, né? 95% do aprendizado ele é finalizado quando a gente ensina, coloca em prática e ensina os outros também. E vocês, técnicos, engenheiros, né, advogados que estão aí assistindo, com certeza, isso daí é uma rotina na vida da gente, a gente transmitir conhecimento, não é verdade? Então, bora lá. Olha só que interessante, vamos entrar agora na parte técnica, né? Eu gosto de colocar esse gráfico aqui, porque ele mostra um pouquinho da evolução, né? Como que demorou a evolução da segurança do trabalho no Brasil. Olha só, em 1978, né, que nós começamos com a portaria 3214. Vocês imaginam que em 1978, quanto de pessoas, né, não perderam a sua vida, não tiveram suas vidas ceifadas aí por acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. E não diferente de muitas famílias, a minha família, no meu caso, meu pai mesmo é um exemplo, né? Meu pai, em 1978, morreu em decorrência de uma doença ocupacional, certo? Então, isso marca muito a vida da gente, né? E olha só, nós passamos ainda de 1978 a 2021 aqui, nós tivemos algumas alterações que foram, assim, um pouco mais impactantes, né? Então, a NR1, né, ela basicamente, né, ela teve aí a maior instituição dela, o que melhorou, assim, vamos dizer, o que realmente compactou ela, falou assim, olha, vamos começar agora, e criou, foi lá em 1993. De 1978 até 1993, a NR1 ela era algo meio despercebido, passava meio despercebido, a gente não tinha ainda muito, né? Ah, tá, coisa e tal. E foi lá em 1993 que realmente ela começou a ter um pouco mais de valorização. E agora, né, em 2021, né, agora em agosto, ontem, na verdade, anteontem, né, esse treinamento está sendo ministrado hoje, dia 3 de agosto de 2021, nós iniciamos aí com a portaria 1295, né, da Secretaria aí do Trabalho, né, nós começamos a nova NR1, tá certo? Então, perceberam como que passou o tempo e ela está demorando para evoluir e ainda assim é um processo que
que ele tem que seguir muito mais ainda, demorar muito mais, porque a gente tem que evoluir, né? O homem ele tem que evoluir e as leis de segurança não diferentes também têm, né? Gente, importante. Olha só, sempre quando eu vou fazer um treinamento, muitas vezes eu gosto já de falar, trocar algumas ideias e colocar as definições. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma definição diferente. Então a gente padroniza, né, o que eu entendo aqui e vocês, opa, né, se vocês entenderem de maneira diferente, depois vocês só ajustam na hora de fazer aí, toda a documentação de vocês, de montarem, né, o gerenciamento de risco, de terem a quantificação de risco. Então, só para vocês, para a gente alinhar. Isso daqui é muito importante, né? Porque muitas vezes eu estou falando de perigo, você não entende aquilo como perigo, entende como risco, e a gente tem aí uma quebra, né, de uma desconexão de ideias. E isso não é legal. Então, a gente já faz essas definições rapidinho, tá bom? A primeira dela, o que é risco, na verdade? Na verdade, o risco nada mais é do que uma demonstração probabilística, né, de um evento futuro e incerto, né? Ou seja, o risco é quando a gente é aquilo que é quantificável. Então, o risco eu quantifico ele, né? Eu dou uma graduação para ele, para saber se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Eu posso fazer várias outras graduações, né, gradações, e daí eu ter uma classificação. Essa definição que a gente tem aqui é uma definição da ABNT, né? E eu não vou ficar lendo aqui, obviamente, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Então, o risco é quando eu tenho uma gradação, certo? O perigo, o que é? É o conjunto de fatores de risco, sejam eles humanísticos, biomecânicos, físicos, químicos, biológicos, psicossociais, entre outros aí, tá bom? Dano nada mais é do que a combinação, né? Quando eu tenho lá um risco, né? Seja ele baixo, médio ou alto, pelas características ali impostas àquele cenário, eu tenho um perigo envolvido com esse risco e o acidente acontece, né? Aí geralmente ele nos traz um dano, certo? Acidente e incidente é importante. Muitas vezes as pessoas acabam falando, o acidente, o que é o acidente, né? Chama acidente de incidente. Então, a hora que eu falar acidente, eu vou estar falando em tudo aquilo que te traz alguma perda. Basicamente é isso. Falou que é acidente, é tudo aquilo que te traz uma perda. O incidente, né? Ele pode gerar um acidente. Então, o incidente, você não chegou ainda, né, no acidente. Então, opa, é por isso que é importante, né? O técnico de segurança, o corpo de segurança tem que trabalhar em cima dos incidentes, né? A gente tem até lá aquela pirâmide de Bird lá, que tem, é um estudo muito bem feito. Então, a gente tem que sempre avaliar aí os incidentes, certo? Processo, gente, processo, por que você vai falar, Dilson? Você vai falar em processo, né? Tá, coisa e tal. Gente, eu vou falar um pouquinho, porque a hora que eu for falar de 45 mil, né? A correlação entre a NR1 e a 45, né? A OSAS, a antiga OSAS 18, né? 18.001, tá, coisa e tal. É importante a gente falar em processo, certo? Porque muitas vezes uma falava em procedimento, a outra fala em processo. Então, o que é processo? Processo é o conjunto de atividades, né, que se relacionam, né, e transformam uma entrada em uma saída. Então, tudo que eu tenho, né, no meio, eu tenho uma entrada, tenho uma saída. Tudo aquilo que acontece no meio ali é um processo, certo? Competência é a capacidade para aplicar o conhecimento. Informação documentada, aí já entra um pouquinho em, na área de qualidade, né? Tudo aquilo que a gente tem aí para uma organização, né? Ou seja, ou aquilo que está contido dentro de uma organização. Procedimento, né? É uma forma especificada de executar uma atividade ou um processo, tá certo? E depois, essa diferença entre processo e procedimento, a gente vai ver justamente na concepção geral da norma, né?
tanto da BNT, da ISO 45 com a NR1, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Desempenho é um resultado mensurável, tudo aquilo que eu tenho, que eu mensuro, eu consigo, né, falar se eu tive um bom, né, ou um médio desempenho. Terceiro, quando eu falar em terceiro, são as empresas externas à nossa empresa, né? Muitas vezes você tem terceiros ou muitas vezes você é o terceiro, né? Hoje a gente tem até outros, tem quarteirizados, quinteirizados, mas eles não, a norma ela não especifica esses. Então, falou que é um subordinado a um terceiro, seria um quarteirizado, ele também é um terceiro. Todo mundo que presta serviço para a empresa a qual você trabalha, ele é um terceiro, independente se ele é subordinado ou não a um outro terceiro, tá certo? Então é importante a gente também ter essa ideia. Auditoria, né? Um processo sistemático aí. Auditoria, na verdade, sempre quando eu analiso a auditoria, eu vejo como um processo interdependente. Por quê? Porque ele pode ser, geralmente ele depende das partes internas, né? Então é um processo interdependente ali para você analisar de forma a mensurar aí tudo aquilo que você tem de bom, né, dentro da sua empresa e aquilo que você precisa melhorar. Conformidade e não conformidade está diretamente ligado também aos quesitos de qualidade, da área da qualidade. Então, se você tem um requisito da norma conforme, ele está em conformidade, não conformidade, o próprio termo, né, ele já se autoexplica. Ação corretiva, obviamente, é tudo aquilo que for não conformidade, né? Você tem um acidente, um incidente, você tem que ter uma ação corretiva, certo? Não necessariamente a gente precisa ter um evento, né, para ter uma ação corretiva. A gente pode corrigir um processo e não necessariamente aí estar aí, né, dentro de uma ação corretiva, certo? Melhoria contínua, atividade recorrente, gestão de riscos, né? Gestão de riscos, né? Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização. Isso daí está dentro da ISO 31000, né? De 2018, né? Então, a gestão do risco, né? Como que eu faço o gerenciamento dos riscos inerentes aos meus processos, à minha atividade, certo? Isso é muito importante. A gente está trazendo essa concepção da 31 para dentro aqui da NR01. E organização, sempre quando a legislação, né, falar em organização, ela não está falando ali só de uma empresa, mas ela está falando de um grupo de pessoas que são organizadas, né? E aí a gente vai e inclui de uma maneira geral, né? E quando a gente fala na organização, os terceiros estão inseridos. Não estou falando só na empresa a qual eu trabalho, né? Estamos falando aí até em autoridades, né? Autoridades que muitas vezes interferem, né, dentro do nosso processo fabril. Certo? Maravilha? Então vamos lá, vamos para agora falar um pouquinho, gente, sobre a nova legislação, né? Como a legislação agora, a partir agora do dia 1 de agosto, a gente tem aí o que a gente chama de vacatio legis, né? O que é essa vacatio legis, né? Esse período de 90 dias entre você colocar a norma começar a criar, né, responsabilidades e gerar efeitos, né, deveres, né, obrigações aí para as empresas, ela tem 90 dias para as empresas não poderem ser autuadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, se chegar lá agora, opa, né, chegar um auditor, opa, eu já vou multar a empresa. Não, ele tem que fazer aí o critério da dupla visita. Então, ele jamais vai poder te multar nesse período. Ele tem que fazer, ele é obrigatoriamente, né, imbuído de fazer aí a dupla visita. Ele faz, analisa, depois ele volta, analisa novamente, e daí sim ele emite o relatório dele com o parecer técnico, tá certo? Dando-lhe um prazo para que você corrija, né?
ou até mesmo, muitas vezes, aplicando, dependendo do que acontece, né, sugerindo aí a aplicação de um TAC pelo Ministério do Trabalho, certo? Outra coisa importante que a gente precisa saber com relação à norma é um pouco sobre classificação das normas, né? Por quê? Porque a gente não entende muito bem a concepção, como que funciona, então é importante a gente saber, né? Então a gente tem normas de ordem geral ou administrativas, são aquelas que decorrem de uma relação jurídica mesmo ali, né? O que é essa relação jurídica? Nada mais é do que a interação da comissão tripartite permanente, né? Essa comissão tripartite, né, ela tem pessoas que respondem não só de maneira técnica, né, mas de maneira administrativa também. Então a gente tem lá na comissão tripartite, a gente tem as pessoas que respondem pelos trabalhadores, nós temos as pessoas que respondem pela Fundacentro, né, pelo governo, temos lá, entre outros técnicos, engenheiros, né, responsáveis aí por fazer essa norma. E a NR01, ela é uma norma de ordem geral. Então, muitas vezes, algumas coisas que são colocadas dentro da NR01, elas são ideias do representante dos trabalhadores, né? Tem lá um representante do sindicato. Então, é uma norma que ela não é tecnicamente ali, ela, vamos dizer assim, ela não tem uma amplitude técnica em 100% do que foi escrito. Diferente de uma norma específica, né? Ou uma norma setorial, né? A gente tem normas setoriais, aí eu vou falar um pouquinho também, diferente delas. Então, por isso que muitas vezes algumas coisas elas não são puramente técnicas. Depois, nós temos as normas especiais, né? A gente falam especiais ou específicas, né? São aquelas para execução do trabalho, né? Então, elas estão relacionadas a atividades, instalações ou equipamentos, né? Entre outros, tá certo? Um exemplo é a NR6. A NR6 é uma norma específica, né? Ela vai lá e especifica tecnicamente como que se faz lá o controle, a gestão de equipamentos de proteção individual, certo? Entre outras, né? Tem a NR10 também, que é uma norma específica, tá? Entre outras. Temos, gente, as normas setoriais. Essas normas setoriais, o próprio nome, ele já é autoexplicativo, né? Então, se a gente pensar qual que é a primeira norma setorial que a gente tem aqui, é a NR18. É uma norma setorial que é a mais conhecida, né, quando a gente fala aí, que é a de construção civil, certo? Geralmente, as especiais e as setoriais, são sempre técnicas. Conflito de regras no espaço, né? Tem um conflito, o direito ele fala o seguinte, ele tem uma máxima, que a lei específica derroga uma lei geral, certo? Então, é o seguinte, se eu tenho alguma coisa falando dentro de uma lei especial ou setorial, que seja contrária ao que está dentro de uma norma geral, vale o quê? Vale o que está dentro da norma setorial, certo? Então, isso é importante a gente saber. Muitas vezes você tem lá, você cria, chega uma nova norma, tá? Falando coisas que são diferentes do que está vamos supor que dentro da NR1, né? Vocês peguem qualquer item técnico e ela alterasse, né? Ela poderia fazer do jeito que ela quiser, ela poderia alterar da maneira que ela quisesse, jamais surtiria efeito. Por quê? Porque ela é uma norma de ordem geral. Então, sempre aquilo que estiver dentro de uma norma setorial, né, vamos supor lá a NR18, sempre é o que está lá que vai valer. Então, sempre as normas específicas, né, e setoriais, elas derrogam a geral, tá certo?
Aqui são com relação aos anexos, né? A gente tem anexo do tipo 1, 2 e 3, né? O anexo do tipo 1, ele complementa a parte geral da NR. O anexo do tipo 2, ele dispõe sobre situações específicas. E o do tipo 3, ele não interfere em nada, né? Ele é só definição de termos, entre outros. Um exemplo, né? Na nova NR1, nós temos dois anexos, né? O anexo do tipo 1, o anexo 1, ele é do tipo 3, né? Ele é apenas para definir tipos, né? E alguns termos. E o anexo 2, ele é do tipo 1, né? Ele apenas complementa a parte geral, tá certo? Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre, no caso, a prevalência aí, né? A prevalência maior são pelas normas de ordem geral, tá certo? Perdão, setorial, né? Então, a gente sempre vai ter, né? A norma setorial, né? Ela passando aí as demais normas, tá ok? Legal. Agora vamos entrar aqui no âmago da nova NR1, né? Então, tudo que a gente começa a fazer na vida, tudo tem um objetivo, né? É muito importante tudo, independente daquilo que você vai fazer na vida. Eu tenho até um exemplo clássico. Quando nós fizemos a faculdade de Direito, tinha um amigo nosso que só bagunçava, tocava o terror lá, fazia um fuá. Ia mal nas provas, tá, coisa e tal, mas ele tinha um objetivo, né? Ele queria ser criminalista e o sonho dele era ser delegado de polícia, né? Gente, hoje ele é um criminalista de sucesso, né, na cidade em que ele mora. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Ele era o melhor aluno? Não era, né? Ele estudava? Não estudava, tá certo? Mas ele tinha um objetivo. Quando ele saiu da faculdade, ele teve que estudar ainda mais, né? Talvez por não ter estudado, mas por quê? Porque ele tinha um objetivo. E igual à nossa vida, a norma não é diferente. Só que na norma tem que estar escrito, né? Então, opa, qual que é o objetivo principal da nova NR1, né? Então, eu deixei em negrito algumas partes ali. Então, primeiro, estabelecer as disposições gerais, né? Então, opa, você já sabe que era uma norma de ordem geral, né? Qual é o campo de aplicação? Aonde que a nova NR1 vai ser aplicável ou não? São todas as empresas? Todas as empresas, independente, né, de categoria de risco, vão ter que ter a nova NR1? Não, e isso a gente vai explicar também, né? Ela está relacionada à segurança e saúde no trabalho? É óbvio, mas muitas vezes parece que não, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, pô, sim, está relacionada à segurança e saúde no trabalho, né? Quais são as diretrizes para a gente alcançar isso? Quais são os requisitos para a gente alcançar isso, né? É o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Gente, o famoso GRO, né? Aquela sopa de letrinhas agora, GRO, tá? Então, já está falando aqui, já vem escrito no objetivo, né, que eles querem esse gerenciamento. E as medidas de prevenção em segurança e saúde, que isso daí é básico, que é o que a gente já tinha, né, e que a gente leva aí no corpo técnico, que é sempre trabalhar pautado pela prevenção, tá bom? Olha só que interessante. A nova NR1, ela fala sobre, por ser uma norma de ordem geral, né? Ela fala o que, onde e por quê. O que fazer, onde fazer e por que fazer. Mas ela não fala como, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam aí ficando perdidas, não é assim? Né? Elas acabam ficando perdidas, tá? Coisa e tal, meu, e aí, como que eu devo fazer isso, né? Diferente de outras normas setoriais ou específicas que falam o como fazer, né? Essa daqui não. E é aí que nós entramos e vamos falar um pouquinho para você como você vai fazer esse programa de gerenciamento dos riscos ocupacionais, certo? O princípio da nova NR1, ele está pautado, a gente
costuma dizer que ele está pautado com o PPRA, né? E o PPRA tem criado aí uma certa dúvida na cabeça da galera. Pô, eu vou precisar continuar com o PPRA? O meu documento de PPRA, o que vai ser agora? Quais serão as mudanças? A gente vai fazer uma live, um treinamento futuro aí para falar um pouquinho mais também sobre as alterações que tiveram a NR9 e o novo PPRA, certo? É importante, gente, tudo, né, a concepção, a ideia de mudar a NR1 começou com o PPRA. E eu costumo até fazer uma brincadeira aqui, que é perguntar o que significa PPRA. E muitas vezes as pessoas vão falar assim, PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, isso daí todo mundo sabe. Eu costumo dizer que não, né? Eu costumo, nos meus ensinamentos, mostrar que o PPRA é pronto para receber e arquivar. Eu estou dando assessoria a algumas empresas e eu tenho visto que quando a gente fala do PPRA, eles pegam o documento, entregam para você, você abre, ele está do jeito que foi recebido, né? As pessoas sequer olharam, sequer assinaram o PPRA, sequer montaram o seu cronograma de atividades, no organograma lá que tem o que você precisa fazer, as pessoas não deram a mínima. Por quê? Porque as pessoas pensam que o fato de você pagar uma empresa para receber esse documento, você já está dentro da norma. E na verdade não é isso. Eu tenho tido muitas ações trabalhistas na qual os meus clientes falam, mas Adilson, eu tinha o PPRA. Eu falei assim, legal, você tinha um documento, mas você não usou esse documento. Então, tem muitos profissionais elaborando PPRA, né, por preços irrisórios, simplesmente feitos aí a esmo ou até copiados de outras empresas, e entregues para o cliente. E não é dado o devido, né, a devida atenção a esse documento. Então, foi pensando nisso que o governo pegou e falou, opa, espera um pouquinho, vamos mudar isso daí, vamos transformar isso, e a NR1 está aqui para isso, certo? E vocês vão ver que tudo começa na concepção do PPRA. Gente, outra coisa extremamente importante, né? Aqui dentro da cultura brasileira, né, a gente sabe que aqui tem muita, né, é um negócio extremamente burocrático, a burocracia brasileira é algo incrível. E o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, ele é um documento que ele é similar ao PPRA. Ele tem uma concepção um pouco diferente, né? Mas ele é similar. Todas as informações que estão no PPRA estão no LTCAT, ok? Né? Basicamente são isso. Mas o que diferencia? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho PPRA, não preciso de LTCAT. Gente, lê do engano, ok? O PPRA e o LTCAT são documentos distintos. O PPRA é um documento para a Secretaria, né, de Segurança do Trabalho, tá certo? Para o Ministério antigo, agora vai voltar, né, o Ministério do Trabalho, o governo vai reativar o Ministério do Trabalho, então ele é voltado para a área técnica. O LTCAT é voltado para a área médica, então é um documento do INSS, tá certo? Adilson, mas e se eu não tiver aí, eles são obrigados a aceitar? Eu tenho visto algumas ações que algumas empresas têm solicitado, têm entregue o PPRA junto ao INSS, né? E pelos princípios da isonomia dentro do direito, né? A economia processual, eles têm aceitado o PPRA. Mas, se a sua empresa não quer ter dor de cabeça com o INSS, monta o LTCAT, tá certo? Geralmente, o LTCAT ele está ligado à Lei 8.213, não à Portaria 3214, ok? E que fala basicamente sobre a legislação previdenciária, tá bom? Perfeito, então? Maravilha. LTCAT, PPRA, essa dúvida, espero que não tenham mais, se é que tinham, né? Olha só, gente, quando a gente começa lá,
a gente falou um pouquinho sobre o objetivo, né? Todo mundo tem que ter objetivo na vida, todo mundo tem que ter, a norma não é diferente. Agora a gente fala um pouquinho sobre direitos e deveres, né? Do empregador. A gente já começa a norma lá falando um pouquinho sobre direitos e deveres. E isso é importante a gente saber, né? Então a gente tem lá vários, né? Dentre eles aqui eu coloquei alguns principais, né? Então, cumprir e fazer cumprir as disposições legais. Olha só que interessante. Alguns advogados, eles têm feito o seguinte, vejo em perícias, olha, eu entreguei o EPI. Ah, legal, você entregou o EPI, muito bom, viu o PPRA, tudo certinho. Mas e aí? Você cumpriu a sua obrigação de empregador, que é de fiscalizar a utilização do EPI? Não, não cumpri. Como que a gente tem que cumprir isso daí? Fazendo auditorias internas, né? Fazendo análises, punindo quando tem-se que punir realmente. Muitas empresas ficam naquela, ah, nossa, eu não posso punir. Muitas vezes uma advertência por escrito é uma forma de você punir um empregado, você não precisa estar demitindo, né? Muitas vezes a advertência por escrito já é suficiente. Então, gente, isso tudo é extremamente importante. Então, aqui está um dever do empregador. Se você está na condição de empregador aí, é importante. Você não tem só que cumprir, né? Você tem que fazer com que o empregado cumpra. Ah, mas eu dava o EPI, se ele não usava, é problema dele. Não é. É problema seu, empregador. Informar o trabalhador sobre os riscos. Gente, isso é ponto, assim, passível de punição e até de, sabe, me gera um certo desconforto. O que adianta eu ter um PPRA, eu saber que tenho riscos ali e o operador não saber, né? Então, o funcionário ele tem que saber todos os riscos da empresa, né? Até para ele, né, se resguardar, falar, opa, peraí, eu estou usando isso, por que eu estou usando um equipamento diferente? Por que eu tenho um acesso controlado a uma determinada área? Então, isso é importante. Resultado de exames médicos, né, e complementares. Gente, isso é obrigação também, né? Sempre que você tiver algum risco aí que eleve a condição de vulnerabilidade do seu empregado, você tem que ter lá, né, uma análise clínica sobre isso daí. E olha só, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que esse documento, né, no caso ali, o documento, o atestado médico, ou então o ASO, o atestado de saúde ocupacional, né, ele tem que ser entregue a uma pessoa específica, que é o administrador. Então, gente, muito cuidado, certo? Bastante cuidado com quando, olha, eu tenho aqui no meu procedimento que o atestado médico tem que ser entregue ao seu, sei lá, ao seu coordenador, ao seu supervisor, né? E depois o supervisor passa para não sei quem passa para não sei quem, até chegar no administrador, que é alguém do RH. Gente, muito cuidado com isso. A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe esse tipo, né, de exposição do empregado, tá bom? Informar sobre as avaliações ambientais, isso é básico. Analisei o ruído, né, daquele local, eu tenho que informar. Entre outras, implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores. Qual que é a nova ideia, né, da nova NR1? Gente, é ter o trabalhador envolvido no processo de avaliação de riscos, né? É ouvir o trabalhador. Isso daí não acontecia. A gente via muitas empresas fazendo o PPRA, fazendo análise de risco e sequer tinham aí a concepção de fazer com a participação do trabalhador. A nova NR1, ela pede isso, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho sobre direitos e deveres do empregado, né? Então, olha só, antigamente a gente já tem na Constituição, está lá no artigo 5º, né, e no artigo 7º, né, que ninguém pode se expor a risco que leve a sua vida, né, que retire a sua vida, né? Ninguém pode, se eu tenho um risco de morte, eu posso me recusar, né?
Então, a gente tem lá no artigo 7º, no artigo 5º da Constituição Federal, a gente tem na CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Então, elas falavam, mas a ANR não falava a respeito disso. E a recusa de trabalhos que elevam o risco à morte, né, o risco de morte, né, o risco para a saúde e a vida do trabalhador, eles estão aqui. Então, ele pode sim recusar e agora está de forma expressa na legislação, certo? Outra coisa, aproveitamento de treinamentos entre empresas. Outra coisa extremamente interessante, a gente tinha lá, por exemplo, vamos colocar NR33, né? NR33, ela é muito ampla, NR35 também. Então, eu pego lá NR33, eu fiz um treinamento com base nos riscos da empresa A. Amanhã ou depois, né, eu saio da empresa A e eu uso na empresa B. Porém, na empresa B, os riscos inerentes àquele ambiente é totalmente diferente da empresa A. O que acontecia? Antigamente você poderia utilizar, hoje não mais. Hoje você vai ter que avaliar se existe essa compatibilidade. E se não existir essa compatibilidade de riscos, gente, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma nova certificação e caso haja uma compatibilidade de risco, vai ter que ter uma convalidação, né? É um ato de alguém chegar e falar assim, não, eu sou responsável por isso. Adilson, mas existia isso daqui, tá? E a gente já não fazia? Fazíamos, mas não era algo escrito, né? Era algo apenas que estava, né, subentendido. Hoje não, hoje a gente vai ter que ter a convalidação do treinamento, né, pelo profissional daquela empresa ali, principalmente quando a gente fala em terceiros. Terceiros é muito disso, né? Terceiro vai lá, ele usa o treinamento dele para várias empresas. E muitas vezes uma empresa do ramo alimentício, outra empresa de transportes, outra empresa não sei lá, de um outro ramo totalmente diferente, ou frigorífico, né? Sei lá, é uma empresa de produtos de higiene. Muda lá, ó, meu, é diferente. Ele vai ter que ter aí, né, um aproveitamento, mas a empresa vai ter que avaliar, certo? Muito cuidado, então, com os terceiros. Temos também o EAD, né, que é o ensino à distância. Gente, aqui fala muito sobre o EAD, por quê? Porque o EAD é uma realidade, e isso que a gente está fazendo aqui é um EAD, né? Vamos lá. Legal. Responsabilidades por estabelecimento. Olha só que interessante. Quando a gente fala em gerenciamento de riscos, né, quando a gente falava, antes da nova NR1, você vai falar assim, Adilson, mas eu tinha lá identificação, avaliação, reconhecimento, o trabalho, o gerenciamento, né, mas a gente não tinha uma forma, um PDCA, né, que é aquela metodologia do Plan, Do, Check, Action, né, imposta. Eu simplesmente eu fazia, comprava o PPRA e guardava. E o PPRA, ele parava onde? Ele parava antes do número 3 aqui, ó, plano de ações, né? Então, muitas vezes eu não tinha, porque aquilo que eu falei, as pessoas guardavam e não sabia que tinha que ter um plano de ação em cima daquilo. E a nova NR1, ela cobra muito isso. Por quê? Porque agora nós vamos ter um negócio chamado inventário de riscos. E mais para frente a gente vai falar basicamente do inventário. E o inventário de riscos nada mais é do que a relação de todos os riscos da empresa, né? Se você trabalha numa empresa aí, de uma empresa maior, uma empresa grande, você já tinha lá, né, chamava-se levantamento de perigos e riscos, não era assim? Você fazia o levantamento. Gente, só mudou de nome, inventário de riscos. Continua a mesma coisa, né? Vai ter uma ou outra coisinha ali que vai mudar, mas a gente vai falar depois também, tá bom? Gestão atual, né? Como que eu integro os planos de gestão e outra, gerenciamento, como que eu gerencio tudo isso? É isso que o novo sistema quer ver, né?
um sistema de gerenciamento, né? Não basta eu ter um programa e não gerenciar ele. Lembra-se que programa é diferente de processo e procedimento, né? O processo, o processo ele tem início, meio e fim. O procedimento explica o processo. E o programa? O programa é algo que contempla procedimentos e processos, mas ele não tem fim. Ele tem início, mas não tem fim. Por isso que ele é circular. Quando vocês veem, vocês já viram o PDCA numa linha de tempo? Não existe. Não existe, né? O que a gente tem é um círculo e ele tem que ficar girando. Isso é um programa PDCA, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, quais são as etapas de implantação aí de um programa de gerenciamento? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a sensibilidade, né? Sensibilizar a alta direção aí e negociar com eles. Isso é o básico. Quando eu falo alta direção, muitas vezes a empresa que eu trabalho não tem uma alta direção, tem o dono da empresa, é o dono da empresa, certo? É quem responde pela empresa. Preparar o time e realizar o diagnóstico inicial. Gente, o que eu tenho hoje dentro da minha empresa? Não, se trata de uma multinacional, eu já tenho toda uma ISO 45 instalada, né? Nós já estamos aqui, nós somos certificados ou certificáveis, né? E aí, opa, tenho, né, algo já muito avançado? Não tenho nada, né? Estou começando a empresa agora, né? É uma empresa grande, é uma empresa que tem aí, vai se enquadrar na nova NR1 e nas demais normas, e eu tenho que, então, eu estou zerado, eu. Aí que a gente tem que saber. Então, saber da onde você vai começar, não é verdade? Estruturar o gerenciamento de riscos, política e organização. Gente, política, né? Quando a gente fala em política, política não é só um documento que fica escrito lá. Toda empresa, independente de ser grande ou pequena, devia ter uma política de saúde, segurança, meio ambiente, recursos humanos, né, entre outras. Por quê? Porque eu costumo dizer que a política nada mais é igual namoro. Sabe quando você começa a namorar, que, né, eu até faço essa metáfora, o namorado entrega aquela carta, né, para a namorada, falando que vai ser um homem fiel, vai amar eternamente, será o melhor amante, tá, coisa e tal dela, e fala um monte de coisa. Meu, ela guarda isso daí e ela vai um dia cobrar ele, certo? Pode ter certeza. A política é a mesma coisa. Como que eu cobro o dono da minha empresa? Com a política em mãos, tá bom? É na política, aquilo ali é uma carta de compromisso. Quando lembrarem em política, lembrem em carta de compromisso, tá certo? Ter um processo de avaliação de riscos e conformidade legal. Gente, se vocês não souberem, né, como que não tenho nada escrito, né? Tem que escrever, tem que ter um procedimento. Mas e aí? Esse procedimento, para eu escrever, eu vou escrever ele aleatoriamente? Não, eu tenho que ter um processo, né? Como que eu vou fazer isso tudo? Né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Comunicar os riscos e tomar decisões quanto a esses riscos existentes é importante, muitas vezes. A gente chega numa perícia trabalhista e você vê lá o dono da empresa participando da perícia e ele fala assim, mas eu não sabia, né? Aí a gente fala, olha, agora não é a hora do senhor falar eu não sabia. O senhor tem que falar eu não sabia, né? Ou melhor, eu não sei e eu preciso que vocês, né, seja da assessoria ou seja o seu técnico de segurança, explique para vocês quais são os riscos, né, que a sua empresa tem. Implementar e acompanhar o sistema de gerenciamento ocupacional da empresa, né? Avaliar os riscos de maneira mais aprofundada com uma equipe externa, né? Muitas vezes, só quando eu falo externa, não necessariamente que não seja da empresa, mas externa àquele mundo da segurança do trabalho, né? As pessoas pensam que a análise de riscos contempla só o técnico de segurança. Não, olha, contratei um técnico, ele que se vira. Primeiro que técnico não sabe tudo, ele não domina todos os processos. Se eu tenho uma empresa grande, eu tenho que pegar toda a parte processual. Qual o processo? Processo número 1, né? Produção do equipamento X.
Legal. Quem está inserido nesse processo? Olha, tem lá um time de NPI, né? Tem lá engenheiros de processo, tem engenheiro de produto, eu tenho um analista de qualidade, tenho, né, algumas pessoas, né, assim, vou pegar todo mundo ali, né? Vou pegar pelo menos um representante de cada área, né? Pego um engenheiro, pego um analista de qualidade, ou um técnico de qualidade, pego um supervisor da linha, um focal da linha e o mais importante, pegar um operador, certo? Pegar um operador, que é ele que vai muitas vezes falar aquilo que você menos imagina. Quais são os riscos que podem realmente levar a um acidente, seja ele mínimo ou fatal, né? É o operador, é ele que detém o conhecimento, tá bom? Então é importante. Verificar o plano de correções de modo geral, né? Então a gente tem que sempre estar avaliando o plano. Olha, eu tive uma ação que já está concluída. Legal, mas deixa ela no plano de ação ali, mostrando que aquilo ali já foi um problema, que pode voltar a ser recorrente. Então, verifica de forma macro, né? Revisar o PGR a cada 2 anos. Olha só que interessante, gente, de gestão de mudanças. Existe alguma legislação falando sobre a cada quanto tempo você tem que alterar aí o seu PGR? Não. A legislação, o que ela fala? Ela fala que você tem que sempre alterar o seu programa de gerenciamento, né, a sua avaliação de riscos, você sempre tem que fazer quando você mudar um processo que impacte no risco, né? E ou ele seja elevado ou, né, se for minimizado, não, mas se ele for elevado, sim. E os perigos, pô, tive um novo perigo aqui que eu não tinha antigamente, né? Eu tenho um fator aqui que eu não tinha antigamente, tá certo? Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e refazer. Ah, mas e aí? Então quer dizer que a cada mês eu ia ter que fazer um PPRA? Sim, você teria que rever o seu PPRA. Claro que as pessoas não fazem isso, por isso que elas colocaram um período de 1 ano, né? Ah, faz a cada 1 ano. Aqui, o inventário de riscos ele tem que ser contínuo, né? Ah, Dilson, o meu processo ele não tem ele é sempre aquilo ali, não muda, né? A gente tem aquele mesmo processo, não muda. Aí orienta-se que ele seja feito a cada 2 anos no mínimo, certo? Se você tiver um processo assim, a cada 2 anos no mínimo, certo? Mas, né, eu sempre falo, né? Você tem que sempre estar avaliando o seu processo, tá bom? Outra coisa importante, gestão de mudanças, né? Muitas vezes as pessoas fazem lá o PPRA, aí a hora que você vai avaliar, fala, ah, mas isso daqui não tem. Ah, não, é que isso daqui foi feito depois do PPRA, nós mudamos. E, se você mudou, né? E você, o técnico de segurança, o corpo não sabe, é porque o seu sistema de gestão de mudanças é fraco. Gestão de mudanças, gente, nada mais é do que um programa. Você tem que montar um programa, né? Então, gestão de mudanças é importantíssimo, porque é a forma com que o seu corpo técnico de segurança vai ter aí a acessibilidade às informações relacionadas à mudança de processos. Olha só, agora nós falamos muito aí, né, a parte aí de identificação, falamos tudo, e agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou identificar, né, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso? Então, a primeira coisa é elaborar um inventário de risco, né, de forma a identificar todos, todos os perigos existentes na planta. E está aqui a grande diferença do PPRA. O PPRA é um documento que fala sobre os riscos físicos, químicos e biológicos. Não era assim? Né? Qual que era a obrigatoriedade do PPRA? Risco químico, físico e biológico. Hoje não mais. Hoje você tem que falar tudo, né? O inventário de riscos, ele contempla tudo. Tudo, tudo, tudo. Até os riscos psicossociais. Pô, Dilson, mas isso eu tenho que ter? Tem que ter sim. Né? Um exemplo, eu trabalho numa empresa de solventes, né? Por que não colocar lá, né? Se a pessoa, se ela tiver aí um problema, se ela começar a ter distúrbios sociais que divergem do homem normal, né?
ter lá atitudes comportamentais na sociedade que acabam divergindo aí da normalidade, pode ser que ele está fazendo uso de algum solvente dentro da empresa de maneira errada e, pô, isso daí está relacionado ao quê? Aos problemas psicossociais, né? E que foram aí ocasionados pela empresa. Adilson, preciso ver isso? Precisa. Se a sua empresa for séria, se você for um profissional comprometido, até isso você tem que avaliar. Como que você vai avaliar? Você é técnico de segurança do trabalho. Você vai saber disso tudo? Não. O RH tem que fazer parte desse processo, tá bom? Certificar de participação dos funcionários de cada setor, né? Com a devida capacitação, certificação e documentação, certo? Então, sempre que vocês fizerem aí, vocês forem fazer aí todo o processo de identificação, pô, você tem que chamar, né, o operador. Terceiros prestadores de serviços, contínuos e intermitentes. Olha só. E aí, eu vou ter que, né, vou ter que avaliar esses caras, eles vão ter que participar, sim. Antigamente, a gente pegava os terceiros, fazia, né, obrigatoriedade, ó, você precisa ter um PPRA, deixava lá o PPRA guardado. Agora, né, se você tiver riscos inerentes a terceiros, né, no inventário de riscos deles, vai ter que estar muito bem descrito, certo? E correlacionado à sua atividade, tá bom? Porque senão você pode ter problemas. E lembrando que não só os riscos químicos, físicos e biológicos, né? Todos, né? Ergonômicos, de acidente, entre outros. Programas específicos para situações eventuais e KPIs aqui, né, são os famosos indicadores de desempenho, né? Como que eu estou, o que que eu faço, né, para eu saber como que está os meus riscos, né? Existe algum acidente? Assim, dentro da sua, existe alguma estatística sobre acidentes, incidentes dentro da sua empresa? Importante, tá bom? Vamos lá, como que se dá a forma de avaliação, né? Então, a gente tem aí as três formas, eu não vou entrar muito aqui em especificamente, não vou me aprofundar, porque é um assunto que demanda muito tempo, mas as formas de avaliação são a qualitativa, a semi-quantitativa, né, que tem o control banding, e a quantitativa, né? Então, essa daqui ainda continua, né, até que surge uma nova, a gente ainda continua com essas três formas, tá bom? Eu acho que isso daqui, para quem é do mundo técnico aqui, já conhece bem, tá certo? Planejamento, plano de ação, né? Gente, o planejamento, né? O que fazer, quem fazer, quando fazer, como fazer, onde fazer e quanto, né? Quanto que isso vai custar, né? Eu coloquei aqui o quanto, eu coloquei até entre parênteses ali, eu coloquei o MPT, Ministério Público do Trabalho. Gente, o quanto que isso, se eu não fizer tudo isso, quanto isso pode me custar, tá bom? Então, tomem bastante cuidado. As multas do Ministério Público do Trabalho, com certeza, né? Os TACs, eles vão ser um pouco mais pesados, além do que já eram. Eles vão trabalhar com um pouco mais de efetividade, por quê? Porque depois, pense o seguinte, depois de uma pandemia onde o governo gastou horrores, né? Ele vai começar a querer tirar dinheiro da sociedade. Ele nunca muda uma norma pensando em melhorar. Ele sempre melhorar o lado da sociedade. Ele sempre quer melhorar o lado dele. Não é assim? Haja vista as alterações da lei previdenciária, que sempre piora para o empregado. Nunca melhora, sempre piora, né? Aqui não vai ser diferente, tá bom? Gestão atual, né? Gente, procedimentos, eu tenho lá procedimentos. NPI, para quem não conhece, são novos produtos. Ah, vou começar lá, é um novo produto. Então, eu tenho lá um time, né? New Process Inventory, acho que é alguma coisa assim. Até me fugiu agora, mas é basicamente isso. Então, você tem lá um time de novos processos, né? O que está começando, né? O que eu estou iniciando na empresa, né? Que é novo. Tem um time que, só para ver isso daqui, né? Adilson, eu não tenho um time. Isso aqui é o dono da empresa que me fala. Então, você vai ter que conversar com ele, né? Ó, tô tendo uma ideia aqui
de criar aqui, de vender alguma coisa diferente do que a gente vende no nosso estabelecimento. Eu tenho um técnico de segurança que presta serviço aqui, uma assessoria para mim. Deixa eu chamar ela aqui e falar também. Fazer isso, né? É cobrar deles que eles façam isso de vocês, né? Os procedimentos de ramp-up, né? Opa, quando eu estiver ali iniciando, né, o processo de rodagem, né? Como que eu vou mexer nisso aqui? Nesse momento, você tem que estar analisando. Gestão de mudanças. Gente, como que você gere as mudanças da sua empresa? Isso é extremamente importante. Com licença que eu vou tomar uma aguinha aqui. Como que você gere as empresas, né? Como que você faz a gestão de mudanças aí? Gente, isso daí é extremamente importante. Instruções de trabalho, entre outros. Então, gente, o que vocês têm dentro da sua empresa? Analise tudo isso, né? E para colocar em prática. Disso eu não tenho nada, nada, né? Então, é conversar, o NPI, o que é? É o dono da sua empresa, né? É o dono, sempre conversar com ele. Falar, olha, tenha uma mente muito aberta para procurar assessoria de segurança do trabalho. E, obviamente, por último, o gerenciamento, né? O gerenciamento, aonde a gente trabalha com o controle dos riscos, né? E muitas vezes controlar os riscos não significa que não vai acontecer acidente, né? A gente tem que sempre controlar os riscos e saber aí, né? Opa, o que pode levar ao acidente, né? Mitigar um risco, né? Então a gente sempre tem que estar trabalhando para quê? Para mitigar um risco e para que ele não promova novos riscos, né? Então, sempre buscando lá uma excelência, coisa que a gente não fazia com o PPRA. Pegava o PPRA, colocava na gaveta, né? Pronto para receber e arquivar, arquivava e não mitigava risco coisa nenhuma, né? Muito menos controlava, né? Gerenciamento, o time de SSM não pode deixar de munir seus diretores, dono da empresa a qual você trabalha, sobre os riscos existentes, né? Muitas vezes, pô, tem algum risco, eles têm que saber de tudo. E produtos e processos findam, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Programas não, tá bom? Olha só, diferente daquela concepção de PGR como documento. Nós temos a palavra que não é documento, é envolvimento. E por que eu coloquei esse envolvimento do PGR? Porque é aqui que a gente tem que saber que vamos ter respaldo da alta direção, gerência e supervisão e do operacional. Dentro do PGR, vocês vão ter essas três células que tem que trabalhar. E quando eu falo em operacional aqui, gente, operacional, não estou falando só de operador de linha não, hein? O camarada que está ali, né? Estou falando de operacional é tudo, desde o RH até o operador de linha, né? Desde quem contrata ele, passando pela engenharia, passando pelos departamentos de segurança, saúde e meio ambiente, operacional contempla tudo, tá bom? Então é alta direção, gerência, supervisão e operacional. Esses três departamentos que contemplam toda a empresa terão que se conversar aí, porque senão não existe programa de gerenciamento de riscos. Adilson, o programa é um documento escrito. Não é. Nenhum fiscal vai chegar e falar assim, entrega seu PGR para mim, né? Mostra seu PGR. Se você entregar um documento para ele, ele vai acreditar que você não tem o PGR, tá bom? Olha só que interessante, né? O que a gente, muitas vezes, a gente fala em ambiente, a norma, ela fala sobre ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? É igual uma balança, né? Tem lá uma balança, né? De um lado tem as atividades, do outro tem os riscos. Muitas vezes, a gente tem um risco, né? Um risco lá, um risco alto dentro de uma empresa, elevado, colocado em uma atividade, e nem por isso a gente deixa de fazer as coisas, não é assim? A gente tem visto muito as pessoas que não são da área de saúde ocupacional e medicina ocupacional falando sobre a nova, aí, o novo o SARS-CoV-2, aí, o vírus da Covid, né? E, gente, dentro da empresa, a gente tem risco de morte por outros produtos, por outros processos. E por que lá a gente faz as coisas e aqui a gente não faz? Porque aqui é óbvio que tem uma demanda muito maior, né?
e a gente não tem um negócio que a gente tem dentro da empresa, que é o poder administrativo, né? O poder diretivo e administrativo da empresa, eles coagem de forma legal, né? Eles coagem de uma forma legal, eles podem, né, cobrar do funcionário ali, e eles devem cobrar do funcionário, coisa que aqui fora não existe. Então, atividades e risco, quando elas estão equilibradas, né, balanceadas, você tem um ambiente saudável, né? Não necessariamente um ambiente saudável é um ambiente ausente de risco, jamais. Um ambiente ausente de risco, muitas vezes, ele pode ter ali alguma coisa que foi muito mal avaliada. Porque sempre você vai ter um risco, seja ele baixo, médio ou alto, das suas atividades, tá bom? Então, você tem que ter esse equilíbrio nas suas atividades e dos seus riscos. Gente, saudável e seguro. Olha só, lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem um ambiente saudável e seguro. PPRA, o que ele analisava? Risco químico, físico e biológico, né? Hoje, não mais. Hoje a PGR, o PGR, o programa, né? Ele tem que avaliar o risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidentes, psicossocial, entre outros, tá certo? Olha só que interessante, né? Ah, na empresa que eu trabalho a gente já tem lá um departamento que só cuida de ergonomia, né? Legal, você não vai precisar, você vai ter que conversar com eles, vocês vão ter que colocar dentro do seu inventário todos os riscos inerentes ali à ergonomia, né? Adilson, mas olha, eu preciso fazer isso? Precisa, é com base no inventário que eles vão ver, né? O inventário que vai ser mostrado para um fiscal. Então, você precisa colocar ali dentro, certo? Só basta dividir, né? Então, tem lá a análise química, a análise física, a análise biológica, a análise ergonômica. Daí tem a parte que você coloca ali dentro. E como que você vai fazer isso? É óbvio, trazendo esse profissional de ergonomia dentro da empresa. Pô, Adilson, eu não sei, aqui na empresa eu não tenho ninguém, tá, que faça isso. Ou contrata uma empresa terceira, ou então o técnico de segurança pode estudar, se especializar aí, né, para estar fazendo isso daí. Com relação ao psicossocial, gente, esse daí não tem jeito, tem que ser o RH. O RH da sua empresa tem que estar voltado para essa área de psicossociais, né? Um exemplo, na empresa que eu trabalhava tinha, né, nós éramos certificáveis, não certificados, mas certificáveis na SA 8000, que é responsabilidade social. Então, dentro da responsabilidade social, a gente já fazia tudo isso daí. Perceberam? Só que eu estou dentro de uma empresa grande, né? E lá na empresa pequena, né? Você tem uma SA 8000? Não tem, né? Então, gente, cuidado, né? Conversa com o RH, chama o RH. Perceberam a diferença de PPRA e PGR? Ambos são programas, né? Mas um era específico. O PGR já é mais genérico, ele engloba tudo, tá bom? Bom, se a gente falou que o PGR engloba tudo, então quais são os setores contemplados pelo PGR? Olha que interessante, começa lá na cancela, né? Ou até muitas vezes antes da cancela mesmo, né? Ele passa por dentro da empresa e ele vai até lá a hora que você expede seu produto lá, né? Então, gente, é um ciclo geral. Adilson, mas lá na cancela são todos terceirizados. São todos funcionários terceirizados. A gente não tem, por exemplo, né, a recepcionista é de uma empresa terceirizada, a vigilância é de uma outra empresa. Legal, você vai ter que colocar no seu inventário os riscos. Adilson, a gente já tem aqui os riscos, né? Eles fazem o inventário deles. Legal, vocês vão ter que ter aqui um gerenciamento de terceiros. Quem faz aí o programa de gestão de terceiros na sua empresa? Ah, não temos ninguém. Então você vai ter que começar a fazer, vai ter que saber todos os riscos inerentes, né? O vigilante, ele está recebendo a periculosidade conforme preconiza a legislação, né? O vigilante, ele recebe, ele tem que receber periculosidade. Então, opa, é um trabalho periculoso? É, né? Esse daí não precisa de laudo porque ele é
É uma forma qualitativa. Apenas a condição de vigilante já lhe imputa o direito à periculosidade. Então, você não precisa de um laudo, né, falando, só a condição de já faz. Então, gente, mas e aí? Eu tenho que ter a empresa prestadora de serviço, a segurança, né, a Dilson Contiero Segurança, né, ela está me entregando isso daqui? Tá entregando. Ah, legal. Não, não tá. Então, faça ela entregar o inventário de riscos dela com base na NR1, tá bom? Então, aqui eu coloquei, olha lá, né, um exemplo aqui de vigilância, né? Controladores de acesso, portaria, recepção, limpeza, tudo. Bom, se eu tenho empresas terceirizadas, todas. Recursos humanos. Lembra que eu falei para vocês, Departamento de Recursos Humanos? Gente, quem que gerencia as políticas, né? O Recursos Humanos que gerencia tudo. Legal, né? Então, eu tenho lá a certificação, a SA 8000, a ISO 8001, né? Direitos humanos, direitos trabalhistas, compliance, né? Compliance nada mais é do que tudo aquilo que você tem norma que você é obrigado, norma legal que você é obrigado. Então, é a área de compliance. Fala esse nome bonito, muita gente não entende, né? Skill Matrix, né? A matriz de habilidades, né? O RH tem, então, o RH, gente, ele tem que ter lá, né? Uma matriz de habilidades. Então, quem que faz, né? Para eu ser operador de produção A, o que eu preciso? Para eu ser engenheiro nível 1, o que eu preciso? Então, ele tem que ter tudo isso. Habilidade administrativa, quando eu coloco aqui a habilidade, né, administrativa, gente, é o seguinte, muitas vezes os problemas psicossociais, né, eles acabam extrapolando, né, a empresa, eles acabam chegando, se tornando num problema psicossocial, né, mas a gente coloca só a culpa lá, a gente não vê, na verdade, não é a habilidade, é a falta de habilidade administrativa, né? Muitas vezes a gente tem aquele supervisor, eu costumo chamar o famoso supervisor girafa. Vocês já viram o supervisor girafa? Ele está aqui assim, ele fica olhando por cima tudo, mas ao mesmo tempo ele não enxerga nada, porque ele olha tudo e não enxerga o que está abaixo dele, né? Então é o famoso supervisor girafa. E ele, geralmente, o que ele faz? Ele enxerga o longe e pisa em quem está em cima dele. Então, esse tipo de supervisão também vai ter que ser gerenciada. Como que recursos humanos gerencia isso tudo? Olha, né, não sei como que ele faz. Programa, né, dos PCDs, né, são as pessoas com deficiência. Então, aquelas pessoas que têm uma certa deficiência física, ela está incluída de uma forma com que ela possa a executar aquilo lá, né, aquela determinada tarefa. Se eu tiver alguma atividade que eu não possa ser executada, eu não posso colocar no inventário de riscos. Eu tenho que colocar aonde? Num programa restrito lá de recursos humanos. Por quê? Porque agora com a LGPD, eu não posso falar assim, olha, o Zezinho não pode fazer atividade A. Tem que estar tá lá, não pode todo mundo estar sabendo. É óbvio que a gente sabe, né? Se a pessoa tem que operar alguma coisa, ela tem que ter os dois braços para fazer a operação, e ela não tem um braço, é óbvio que você vai saber. Mas isso daí não tem que estar escrito em lugar nenhum, a não ser que seja o RH. Eu não posso colocar lá no inventário, lá, falar assim, olha, quem são as pessoas, né? Tipo, coloco lá a atividade, a hora que eu estou fazendo os riscos, quem são as pessoas? É o operador 1, o operador A, o operador B, o operador C, e menos PCD. Não, isso eu não posso fazer, tá bom? Então gera um pouquinho de dúvida aí. A empresa que eu tenho não tem PCDs. Aí ficou mais fácil, né? Mas tá na hora de ver também, né? Por quê? Porque PCD são seres humanos feitos nós, né? Produção, né? Aqui eu falo mais específico, né? Administrar conflitos. Gente, os líderes, né? A gente tem que estar muito atento, né? Muitas vezes aquele supervisor lá da supervisão girafa, né?
que eu comentei, que ele olha e pisa em quem está abaixo dele. Isso daí gera conflitos assim que podem levar a acidentes, né? As pessoas acabam muitas vezes, a forma com que você conduz a sua supervisão pode gerar acidentes, né? Imparcialidade, né? O funcionário A, ele é mais bonito, né? Tem uma concepção de beleza que eu acho que é mais legal do que o funcionário B. Então, o funcionário A eu vou colocar num posto bom. A partir do momento que isso daí começa a ficar visível aos funcionários, você pode ter conflitos que levam a acidentes, né? Acidentes internos, né? Até mesmo acidentes externos. É claro que a gente não vai chegar nesse nível, né? Ou brigas externas, não, o inventário não vai chegar nesse nível, mas a gente tem que avaliar, né? A adequação, né? Como que eu adequo todos esses conflitos? Conhecimento, como que eu conheço disso, né? Como que o RH, quais são os treinamentos que o RH passa para a sua supervisão, né? Interação de áreas, né? Gente, extremamente importante, né? Quando a gente tem a interação de áreas, quando as áreas se comunicam, você não cria um âmbito de conflito entre elas. Tem muito, infelizmente, dentro de grandes empresas. Muitas vezes você que está aí, trabalha numa pequena empresa, você não vai falar, mas dentro de uma grande empresa tem. Adequação de normas, né? Opa, como que eu consigo administrar os conflitos adequando normas, entre outros. Medicina ocupacional, olha só que interessante, gente. Medicina ocupacional. Se você trabalha numa empresa grande, tem um médico do trabalho, né? O mínimo que eles têm que fazer, né? O médico ou a enfermeira, ou os técnicos, não, eu tenho só um técnico lá, não tem problema. Esse pessoal, o que eles têm que fazer? Primeiro, a interação com o time. Segundo, visitar os postos de trabalho. Terceiro, auditorias. Quarto, conhecimento dos riscos. Quinto, atenção, aí já entra, né? Atenção à queixa estatística, aí já está ligado para ele. Mas o mais importante nisso tudo é o quê? Essa interação do time de medicina com segurança. Porque, gente, às vezes você não tem essa interação, né? O médico, ele não sabe o que acontece no posto de trabalho. Aí ele joga para o técnico de segurança fazer as coisas e nem sempre sai, né, a contento. Então, gente, não pela falta de profissionalismo do técnico, mas até pela falta de conhecimento que é de um médico, certo? Né? Ou de um técnico de saúde, tá? Coisa e tal. Então, gente, essa visita aos postos de trabalho é fundamental, né? A gente tem que ter, né? Eles têm que auditar isso daí. O que a gente vê muitas vezes são ambulatórios médicos parecendo, na verdade, pronto-socorro público, né? Só atende queixa, né? E eles, na verdade, não fazem aí a devida medicina ocupacional. Eles fazem só a medicina, parece que se chama medicina assistencial, só dão assistencialismo ali, tá? Coisa e tal. Tá bom? Beleza? Time de facilities, né? Que são aqueles times que estão ligados ali às instalações, aos ajustes. Gente, geralmente são terceiros. Aí é complicado, né? Tem que cobrar. Por quê? Porque muitas vezes, com licença, muitas vezes eles fazem serviços que não estão contemplados no escopo de trabalho deles. E aí? Aí se acontecer algum acidente, meu amigo, isso dá né, uma dor de cabeça, né? Então, bastante cuidado, né? Então, são terceiros prestadores de serviço. Sempre que quando você ouvir aí, ver facilities, lembra, né, que são essas empresas. São empresas contratadas só para cuidar da manutenção e dos ajustes da empresa. Então, deles, nada diferente. Documentação legal, legislação, treinamento, profissionais, inclusive, né, o programa de gestão dos riscos deles. Tá bom? Políticas, equipamentos, entre outros.
Legal, falamos aqui atrás um pouquinho sobre a responsabilidade, né? Agora eu vou falar um pouquinho, gente, para vocês dos impactos por um PGR mal elaborado, né? Sempre quando a gente tem um PGR, um programa de gestão de risco mal elaborado, né? Mal concebido, a gente tem vários problemas. E o primeiro deles, ó, pode ser, né? Aumento do FAP, né? O fator acidentário previdenciário. Às vezes, você fala de uma empresa pequena, mas se você pegar uma empresa grande, onde você muda 0,25 aí de um FAP, são coisa de milhões, né? Então, a gente tem muito, perde-se muito. Pagamento de adicionais, muitas vezes você pode pagar um adicional porque você não consegue comprovar que o funcionário realmente não tinha acesso àquilo lá. A partir do momento que você tem um inventário e um controle muito bem elaborado, um sistema de gestão de riscos muito bem elaborado, o que, que acontece? Você limita as pessoas que recebem esse adicional. Por exemplo, você tem lá um warehouse. Nesse warehouse tem 100, tem 10 funcionários. Desses 10 funcionários, apenas um mexe com produtos químicos, né? E recebe lá, ele vai lá no laboratório de químicos, ele vai, tem grande quantidade e ele recebe periculosidade, né? Legal. Se você não fizer um programa muito bem escrito, se você não tiver um inventário detalhado, com exposição de quantos funcionários estão expostos, se não tiver uma denominação diferente para eles, se o RH não der uma denominação diferente para eles, né? Quando você fizer esse levantamento de riscos, né? Você pode pagar adicional para todo mundo, né? Aí o funcionário, um só que fazia, né? Mas os outros vão acabar pedindo e vão ganhando. Por quê? Porque você não tem como comprovar, você não tem um inventário de riscos muito bom, né? Isso já advém por ser, eu dei um exemplo de químico, né? Já advém do PPRA. Então, muito cuidado. Inconformidade legal, muitas vezes você pode ser multado ou até mesmo não receber uma certificação por inconformidade legal, né? Uma medicina ocupacional sobrecarregada, muita gente querendo atendimento ali e eles não têm tempo para fazer a verdadeira medicina ocupacional, processos judiciais, indenizações, atestados médicos aos montes, FGTS pelo período de afastamento, contratação, contratação de novos, faltou um R ali, de novos empregados, treinamentos adicionais, e isso gera tempo, demanda e custo muito grande, comprometimento da qualidade do produto, né? Muitas vezes a gente não consegue entregar um produto de qualidade, atraso de entrega, paradas de máquina, perda de produção, entre outros, né? Olha só, eu listei aqui 14 de muitos que podem ser aí ser as consequências de um PGR mal elaborado, certo? Então, bastante cuidado, tome bastante cuidado, né, com relação ao PGR, tá bom? Lembrando-se, é um programa, não é um documento. Olha só, consequência maior. Não, na verdade eu coloquei consequência maior administrativamente falando, tá bom? A consequência maior é a perda de uma vida, né? Mas aqui eu estou falando administrativamente, certo? Então, qual é a consequência maior aqui? É um TAC, termo de ajustamento de conduta. O que é um termo de ajustamento de conduta? Né? O fiscal do Ministério Público do Trabalho foi até sua empresa, fez uma constatação emitiu um parecer técnico para você, você não ajustou, ele vai lá e emite um TAC. Esse TAC nada mais é do que um documento que vai falar assim, olha, se você não fizer isso, você vai pagar uma multa de X milhões de reais. Geralmente os TACs são altos, ok? Você tem que fazer esse ajuste de conduta, mas o mais importante, olha só, a partir do momento que você assina o TAC, você está assinando um título extrajudicial e ele é plenamente exequível, né, que a gente chama, ele pode ser executado. E olha só, o que muitas empresas fazem? Elas não assinam o TAC. Então, gente, muito cuidado. Se você é técnico de segurança do trabalho, chega alguém e fala assim, olha, o seu João não está aqui e
tem um rapaz aqui que ele falou que é do Ministério Público do Trabalho. E eu estou chamando, já que ele é do Ministério Público do Trabalho, eu vou chamar o pessoal da segurança do trabalho para atender ele, né? Então eu pensei em você, Adilson. Você desce aqui para mim, a hora que eu chego lá, vai ter uma pessoa, né, extremamente agradável, falando, tá, coisa e tal, e ele vai falar, olha, Adilson, você pode só protocolar aqui, a gente está entregando para você, né, é um documento, né, que é um termo de ajustamento de conduta, tá, coisa e tal, você pode encaminhar para os seus... Ah, não, posso. A partir do momento que você assinou, meu amigo, já era. Não é você mais, a empresa assinou, né? Então, opa, chegou um TAC na sua empresa, caminha para o RH, tá bom? Ah, o dono da empresa não está aqui. Olha, o dono não está, infelizmente, né, a gente não vai receber, certo? Por quê? Porque senão você pode se dar, né, ao desprazer de ser aí advertido pelo seu, né, chefe, gerente, dono da sua empresa, falando que você assinou um documento que não era para você assinar, tá bom? Então tem esse documento, o TAC, tá certo? Pessoal, agora é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho, eu já extrapolei um pouco, né? Amanhã a gente começa a falar nos campos de aplicação, né? A gente fala um pouquinho sobre os campos de aplicação, mas basicamente a gente termina a aula aqui hoje, né? A gente termina por aqui e amanhã a gente fala um pouco mais sobre os campos de aplicação, quais empresas estão aí e entra no inventário de riscos para explicar como fazer e qual é a importância de cada item do inventário de riscos. Tá ok? Meu muito obrigado, espero que tenham gostado. Deixam suas dúvidas aqui, né, no campo de observações, de mensagens, deixem suas dúvidas e a gente vai com o maior prazer dirimi-las aí na medida do possível. Se eu não souber, eu vou procurar pesquisar para respondê-las, tá bom? Então, muito obrigado e até mais.